A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós lemos a Bíblia e nós refletimos sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos indo de Gênesis até Apocalipse e ao final do ano devemos ter lido a Bíblia inteira. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, guia-nos com Teu Espírito para que nós possamos compreender e entender a Sua vontade. Fica conosco hoje, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos sem mais delongas para o livro de Juízes. Nós terminamos ontem o livro de Josué e começamos o livro de Juízes. O livro de Josué, ele conta a história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, que foi aquele que tirou o povo de Israel do Egito, e Josué guiou esse povo até a terra prometida, fez toda a divisão das terras. E o livro de Josué termina contando o fim da vida de Josué. Agora nós temos o livro de Juízes, que vai contar o período em que nós temos o povo de Israel não sendo mais guiados por uma figura única, no caso era Moisés, depois virou Josué, e o próximo livro, que é o período de Reis, em que Israel se torna uma monarquia, uma sociedade guiada por reis. Nesse período, nós temos o período de Juízes, que são pessoas que são levantadas por Deus para conduzir o povo de Israel e como sociedade, tanto trazendo revelações sobre Deus, tanto sendo inspirados e tomados até pelo Espírito Santo de Deus para realizar feitos incríveis em seu meio, de modo que o povo pudesse ser alertado por Deus de que ele estava se afastando. Então, nós veremos diversos homens que foram utilizados por Deus como guias para o povo de Israel nesse período entre a monarquia e eles sendo guiados por Josué e por Moisés. E diz o seguinte, Juízes 1, nós vamos ler até o capítulo 2, verso 9. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Lembrando que, mesmo não tendo esse líder, eles ainda continuavam com os levitas, que eram aqueles que tinham sacerdócio, que tinham a responsabilidade de guiar o povo, tanto na parte cerimonial, quanto em decisões, em julgamentos. Então, eles não ficaram totalmente desamparados, tendo o sistema dos levitas, dos sacerdotes. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros, inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes da chamada Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Lembrando, novamente, a gente já falou isso algumas vezes, que Israel está lutando, Israel está conquistando, Israel está matando pessoas, mas isso tudo é por conta de julgamento do Senhor, que traz o julgamento para nações que são nações más. Então nós vemos aqui que Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo da minha mesa. Então esse rei que foi conquistado pelos israelitas tinha feito isso que Israel fez com outros 70. Novamente, nós não estamos no período da graça, no período em que Deus fala para darmos a outra face. Aqui ele tem, Israel segue o olho por olho, dente por dente. Deus ainda está nas leis
está guiando o povo na, na ideia de justiça, na ideia de que aquilo que se faz, aquilo se paga. Então, todas as ações de Israel, apesar de parecerem estranhas, nós sempre temos que lembrar que existe um contexto, existe um período na história para que isso esteja acontecendo, existe povos que Deus conhece o coração, que estão sendo julgados por Deus, utilizando Israel como meio de justiça, assim como Israel também, quando se afasta do Senhor, Deus utiliza outros povos para conquistar Israel. E isso é avisado, nós vimos no Pentateuco, nós vimos no livro de Josué, que Deus avisa que isso aconteceria com Israel caso Israel se afastasse do Senhor. Então, são consequências daquilo que o Senhor já falou. O Senhor fala, eu quero que Israel fique, seja uma nação próspera, eu quero que Israel, eu quero abençoar Israel. Mas se Israel escolher se afastar do Senhor, então isso acontecerá. E foi o que aconteceu na história. Dali, avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse, darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa que se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram ali, no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebron foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanac, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalou, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anat a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descessem a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar no monte Eres,
em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também os dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Lucas 21, 29 até o 22, 13. Em seguida, deu-lhes esta ilustração. Observem a figueira e todas as outras árvores. Quando as folhas aparecem, vocês sabem reconhecer por conta própria que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecerem, saberão que o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Olha o conselho aqui para o nosso coração. Não deixe seu coração se entorpecer, ou seja, a deixar de se preocupar com as coisas, ficar amortecido, ficar insensível. Com o quê? O que deixaria o coração insensível? Com farras, com bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenidos como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Todos os dias, Jesus ia ao templo ensinar e, à tarde, voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo falar. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhes prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde que o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Salmos 91 até o 91, 16. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã. Pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e de desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Satisfaz-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará sob suas asas. E a sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenho medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não temo a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu redor e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque os pés em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Salmos bonito esse. Provérbios 13, do 24 ao 25. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. E essas foram as palavras de hoje para as nossas vidas. Que você continue meditando, que você continue refletindo naquilo que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Que, Senhor, seus ensinamentos ecoem em nosso coração e para que nós possamos aprendê-los e praticá-los, para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Abençoa o nosso dia para que nós possamos ter vitória em tudo que nós fizermos, seja no nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos afazeres domésticos, que o Senhor esteja à nossa frente nos dando vitória. Abençoa para que nós possamos refletir a Tua glória, para que nós possamos pregar com a nossa vida para as pessoas sobre as Tuas boas novas, sobre o Teu grande poder e amor. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, que o Senhor cure, restaure a vida deles, Senhor, para que o Senhor traga alívio para a alma e para a carne. Abençoa aqueles que estão passando por necessidade, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga o sustento. Continua conosco hoje e sempre. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e não se esqueça de que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Reflita a glória do Senhor na vida das outras pessoas, frutificando e abençoando aos outros. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.